Se nós reencarnamos muitas vezes, como explica ou como explicar que muitas pessoas não acreditam na reencarnação? Obrigada e muita paz. E aí? Sim, de fato, nós já tivemos várias encarnações e há uma quantidade expressiva de pessoas que não creem na reencarnação, que não creem em Deus, que não creem que são espíritos imortais, ou seja, que estão desconectados de uma compreensão imortal da vida. Não é só a reencarnação. Existe uma série de conceitos que também nós nos desconectamos. Isso acontece por quê? Porque somos espíritos muito atrasados, gente. Muito atrasados. E quando a gente renasce, ocorre um bloqueio das nossas memórias, de tal forma que o espírito não consegue acessar de maneira nítida o seu passado, não consegue lembrar, não consegue saber o que foi, não acessa as coisas. Por quê? Porque o corpo muito denso ocorre durante a gestação um embotamento das lembranças. E isso é tão forte que quando a encarnação termina, que ele volta para o mundo espiritual, ele não volta lembrando quem ele foi. Ele ainda permanece no mundo espiritual sem lembrar as existências anteriores. É muito mais comum, muito mais comum espíritos chegarem no mundo espiritual sem lembrança do passado do que lembrar o que foram no passado. Se fora do corpo o cara não lembra, que dirá no corpo? Então, é compreensível que seja assim. Mas aí alguém vai dizer assim, não, mas mesmo assim eu queria entender por que não lembra. Mas por que não lembra? Nós não podemos esquecer da quantidade de pessoas que foram vitimadas pela religião no curso da história. Quantos foram torturados? Mortos, ser viciados, sofreram todo tipo de miséria por conta da religião. Você acha que um espírito que tem essa experiência de se sentir aviltado, destruído, desgraçado pela religião, vai ter um sentimento positivo em relação àquilo que é espiritual? A tendência é que não. Que eu fuja de religiosidade, que eu odeie sacerdote, que eu tenha raiva de religião, que eu tenha raiva de Deus, ou que eu tenha uma indiferença com esses assuntos, que eu não goste de me aproximar, porque eu sou um espírito sequelado pelas experiências traumatizantes que a religião produziu no Ocidente durante 1500 anos. Não foi só 10 aninhos, não. Não foi só no período da Inquisição. Houve um período muito mais largo do que a Inquisição, em que a intolerância religiosa regeu a manifestação religiosa no Ocidente. Então, nós temos um exército de pessoas sequeladas. Então, como se já não bastasse o bloqueio produzido pelo próprio corpo físico, soma-se a isso os bloqueios emocionais das pessoas que não querem lembrar, não querem acessar, não querem fazer contato com nada que seja espiritual. Esses fatores somados resultam na realidade bizarra na qual, mesmo nós, sendo espíritos imortais, negamos aquilo que verdadeiramente somos. E a gente vai perceber que essa verdade está derramada desde o princípio da história da humanidade. Não foi o Espiritismo que veio trazer a ideia da reencarnação. As doutrinas mais antigas já falavam sobre isso desde os primórdios do surgimento do homem na Terra. A doutrina espírita só reafirma, mas isso não foi uma criação do Espiritismo em si.